Câmera 1, toda sexta-feira. Usualmente no Câmara 1 contava-se apenas uma história. Mas na morte do Estafeta, a história que Mary Daniel e Erval Rossano escreveram, contavam 5 histórias. Há um acidente, o Estafeta morre, eu apanho os telegramas e os distribuo. Daí dá-se as histórias. 4 histórias já foram contadas e chegamos então agora à última história. É o que eu farei agora, a entrega deste telegrama. Naturalmente em preto e branco. Jaci Campos tinha ido à América do Norte. E lá ele assistiu um programa feito com uma câmera só. Voltou no auge do entusiasmo. Então, em que programa faria, como seria, onde poderia adaptar, né, aquela técnica que ele tinha se entusiasmado tanto. E daí eu me lembrei do teatro de terror, teatro de Grand Guignol. Começamos a conversar, a ideia foi crescendo, foi tomando um fermento, foi desenvolvendo. Ele chamou a Silvia Autuori e pediu que ela fizesse uma adaptação da primeira peça, Um Beijo nas Trepas. Peça essa que eu conhecia por mamãe conversar muito comigo, que tinha sido feita pelo Leopoldo Frois, mas aí já entramos no teatro de antigamente, vamos voltar para a TV de hoje. E assim foi que nasceu o nosso Câmera 1. Quantas alegrias, quanta gente boa que está hoje em dia por aí. Grandes diretores, grandes atores foram formados por Jaci Campos. A Tupi foi uma escola. Eu citar apenas alguns trabalhos da Tupi seria complicado. Quer dizer, a coisa mais marcante da Tupi, sem dúvida nenhuma, era o Câmera 1, feito pelo Jaci Campos, às sextas-feiras. Nesse programa, eu tive a oportunidade de trabalhar várias vezes e eu era, acredito que por uma facilidade que eu tenho de decorar, então a televisão tem vários, quer dizer, na televisão a gente não sabe se a gente é muito bom ou decora muito bem. E normalmente a televisão gosta que as pessoas decorem muito bem. Então a boa memória, a rapidez em apreensão é muito forte e importante na televisão. Eu acredito que isso tenha me ajudado bastante. Então no Câmera 1, que eu trabalhei bastante, e também no Teatro de Comédia da Imperatriz da Seda, que era aos sábados. Era um teatro que ele tinha uma característica muito grande. Eram 3 atos, normalmente uma peça de teatro. E a coisa curiosa é que os comerciais da Imperatriz das Cidas eram normalmente maiores que os próprios atos. Então era 10 minutos de peça por 35 minutos de comercial, que o Carlos Frias ficava com a Marisa, a Maninha, tudo, mostrando tecidos e tecidos de roupa. E era ali nesse teatro que existia a frase que ficou famosa durante muitos anos na televisão, que é: que pena que não seja a cores. O mundo gira, o tempo voa. A TV esquenta o seu cardápio de atrações. Na Fábrica de Sonhos e Espetáculos, a palavra de ordem é: o show tem que continuar. Boliche Royal. E saiu a geladeira. No dia 8 de abril de 56, Lídia Matos e eu estreamos um programa na TV Tupi chamado Boliche Royal. E era um negócio engraçado, porque esse programa era produzido pela Thompson, pela Macan, vamos azul, não importa. E resolveram colocar o programa no horário de domingo, às 8 horas da noite, que era um horário morto em televisão. Não acontecia nada no domingo à noite. Então, uma dessas duas agências, acho que foi a Thompson, resolveu colocar às 8 horas da noite um programa chamado Boliche Royal, que era o negócio mais bobo que existia. Nós tínhamos umas bolas de pano dura, derrubavam umas garrafinhas, você ia no painel, escolhia qual era o sabor da gelatina ou do pudim e tirava o prêmio. Vocês sabem o que aconteceu? O maior prêmio do Boliche Royal era a geladeira. 3 meses para sair a geladeira. E no dia que saiu a geladeira, o Cruzeiro, que era a revista da época, foi... Bom, tinha sempre fotógrafo, que era o programa da moda, era o Boliche Royal. Era feito na Urca, dava uma volta no quarteirão, era loucura, foi uma loucura. Saiu a geladeira, 3 meses depois, o Cruzeiro deu 4 páginas. E o título era: E saiu a geladeira, o maior
prêmio da televisão em 1956, dentro dos programas de prêmio da televisão, que era o Boliche Royal. E saiu a geladeira. A notícia é o espetáculo. E o espetáculo é a notícia. O Big Lar Show, que o Viseu quer que eu fale, foi um programa tipo... O que seria o Fantástico hoje? Quer dizer, é a mistura da reportagem, do musical, com depoimentos. Quer dizer, um programa em que se misturava a variedade com o jornalismo. Essa mistura que funcionou muito bem, foi um programa muito forte na época, foi um programa de grande audiência e foi um programa que modificou muita coisa na televisão. Quando o Walter Clark resolveu fazer o Fantástico na Rede Globo, ele disse assim, vamos fazer no domingo o Big Lar Show que a gente fazia na TV Rio. Então, na verdade, a televisão é um pouco isso, quer dizer, as coisas todas vão sendo aperfeiçoadas, porque o equipamento vai sendo aperfeiçoado, mas tudo, na verdade, como dizia o Chacrinha, as coisas vão se modificando, mas a alma continua sendo a mesma. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Preto no branco. Na televisão foi com o Ari que eu estreiei o Preto no Branco, lendo perguntas de uma equipe, Borjalo, Sérgio Porto, os irmãos Holanda, Vilas Boas Correia, Boscoli e autoridades e artistas que faziam perguntas, que eu lia. Eu tinha que dar uma entonação áspera, grave, para o programa dar a impressão de, compreendeu? Que eu estava querendo tirar o fígado do entrevistado. Um banquinho, uma luz, uma música descritiva, lá de filme de terror, Bela Lugosi, Carradine, Frankenstein. Boa noite. Ô, deputado, você foi roubado em 20 ternos de roupa HJ 120. Que tal? Ele é o presidente da Câmara. Que tal, presidente, o adágio? Ladrão que rouba ladrão merece 100 anos de perdão. Foi a minha primeira cadeia. Depois veio uma série de outras. Por causa da voz grave. Jânio, você está com um olho em Moscou e o outro no Capitão Americano, né? Porque ele tem a instalação meio trocada. Advertência. Ademar, como é que vai a caixinha? Outra cana. E por aí, de cana em cana, eu fui me driblando, e o programa continuou, o Preto no Branco. Estamos no começo dos anos 60. O cast de emissoras aumentou consideravelmente. Só as associadas inauguraram 9 estações em diversas capitais do país. A televisão já participa da divisão do bolo publicitário em pé de igualdade com o rádio, jornais e as revistas. O número de aparelhos, que no ano de lançamento não atingia 2.000, já está perto de 300 mil televisores. As vendas a crédito beneficiam a muitos, mas a grande maioria ainda espia de fora. Um personagem é típico desta época, o televizinho. A televisão começou muito pobrezinha, né? Numa rua havia um aparelho, num prédio de apartamentos havia 2, então era uma coisa muito limitada, muito mais até do que o videocassete é hoje. Então, era o tempo dos televizinhos, que as casas se enchiam de noite, a televisão começava às vezes às 6 da tarde e a programação acabava às 11. Aliás, no Chile até hoje é assim. Então, naquele tempo, o humor na televisão eu divido em 3 etapas. A etapa da TV Rio, a da TV Excelsior e a da TV Globo. No que diz respeito ao humor, na fase da TV Rio e TV Record, era um humor radiofônico, era um humor absolutamente dialogado, os cenários eram muito pobres, não havia espaço suficiente para cenários maiores e tal. Então era um humor radiofônico. Depois, com a chegada da TV Excelsior, fez na televisão o humor teatral. Eram os grandes espetáculos, Times Square, Mayfair Show, A Volta ao Mundo em 80 Shows, A Cidade Se Diverte, eram programas que o cenário virava e tal. Era um espetáculo de Broadway, teatral. E na Rede Globo eu acho que já fazemos um humor mais televisivo, editado, a coisa é feita com um capricho maior, quer dizer, os erros não vão para o ar. Isso tira um pouco a chama, né? Porque o erro, quando um ator erra e conserta, o público gosta de saber como aquela coisa foi resolvida. E um programa todo em videotape, ele fica frio.
como o cinema é. Então, a gente vê uma comédia, eu vejo uma comédia do Steve Martin no cinema e todo mundo ri, é maravilhoso e tal. Eu vejo depois aquela mesma comédia na televisão, não acho graça nenhuma, porque eu vejo sozinho e o riso é contagiante. Por isso se usa um disco de riso, porque o riso é a sonoplastia do humor. Então, seria insuportável um filme de suspense sem música. E é insuportável um programa de humor sem risos. Por isso a comédia fica ruim na televisão. Ela é feita para ser vista numa sala cheia. Então o diretor de um filme, ele deixa um tempo morto para o provável riso do público. Um dos mais brilhantes programas da TV, Noite de Gala, criou novas relações entre a televisão e o patrocinador. Fiz um programa chamado-se Noite de Gala. 2 horas e meia de duração. Uma colcha de retalhos, de bons retalhos. Então, contratei Tônia Carreiro, que fazia a parte teatral. Adolfo Celli e Paulo Outram faziam a parte teatral. Atração internacional em todos os programas de Noite de Gala. Todos os programas tinham uma atração internacional importante. Eu posso lembrar, por exemplo, Nil Sedaka, Paul Anka, Johnny Mendes, Schubchecker. E, meu Deus, foram tantos que... Bienvenido Granda, que abriu as atrações internacionais de Noite de Gala, foi a primeira atração internacional. Mas tinha a parte humorística. Tinha outro quadro jornalístico com Flávio Cavalcante. Foi quando eu lancei o Flávio Cavalcante. Isto é minto. Eu lancei o Flávio Cavalcante em Um Instante Maestro e A Grande Chance. Com a permanente, o permanente sucesso de Noite de Gala, dos quadros, do sucesso que aquilo fazia todas as semanas, aquilo tornou-se um hábito na cidade. Noite de Gala era um dia que você não saía de casa. Brasília, alvorada dos anos 60. Até então, o que se tinha era uma televisão local. O alcance das transmissões não ultrapassava os limites de cada cidade. Na inauguração da nova capital, a TV do Brasil marca um evento importante, a transmissão à distância. A cerimônia de inauguração chega do Planalto ao Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Assis Chateaubriand foi o pioneiro da televisão no Brasil e na América Latina. Nós que colaboramos, esta criatura que teria sido um grande homem em qualquer país e em qualquer tempo, consideramos que seria essencial que os diários associados fossem também os pioneiros por ocasião da inauguração da nova capital do país, Brasília. No dia 21 de abril de 1961, por ocasião da posse de Jânio Quadros, que recebia a presidência das mãos do presidente Juscelino Kubitschek, ainda foi possível realizar uma transmissão sem nenhuma interrupção, abrangendo toda essa vasta rede, cobrindo o Distrito Federal, o Estado de Minas, o Estado do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo. Foi realmente uma proeza inédita até então na história da televisão. E assim nasceu a história da TV Brasília. Minas foi encarregada da construção. Em final de dezembro de 59, aqui chegávamos eu como gerente da obra e o engenheiro para o início do trabalho. Dentro de 4 meses, ou seja, em 21 de abril de 1960, a senhora Sheila Parnell aqui comparecia para inaugurar uma televisão inteiramente nova. E foi construído também, nesse mesmo período de 4 meses, um link de micro-ondas de 750 quilômetros, ligando Brasília a Belo Horizonte. Agora sim, estava concluída a saga associada, que tornou possível a milhões de brasileiros, nos idos
de 21 de abril de 1960. Assistirem pelas palavras emocionadas dos repórteres Carlos Pallu, Oduvaldo Cosi e Rui Viotti. O marco que foi a inauguração de Brasília, a meta-síntese de JK. A Tupi encerrava sua programação embalando o sono do seu público com a toada de Ninar de Dorival Caymmi, que foi também um dos pioneiros. Naquele momento, a televisão brasileira, no Rio de Janeiro, pelo menos, ela pertencia às agências de publicidade. Havia os patrocinadores que eram donos do horário. Mas, mesmo assim, nós conseguimos lançar, na segunda-feira, às 11 horas da noite, com o grupo de Sérgio Brito, o Grande Teatro, com Fernanda Montenegro, Natália Timberg, Aldo Di Maio, e toda essa equipe que depois brilhou no Teatro dos Sete e que ficou sem patrocínio. Mantivemos Câmera 1 sem patrocínio também. Até uma vez que conseguimos um patrocínio por 4 semanas que foi muito difícil fazer os comerciais, porque o patrocínio era de uma companhia que fabricava privadas, louças sanitárias, era dificílimo. Era a época das garotas propaganda, eram estrelas da televisão, dos seus comerciais. E também foi a época, nessa primeira fase da minha direção na TV Tupi, foi a época dos famosos programas O Céu e o Limite, que eram às 8h30 da noite da segunda-feira, dominavam completamente. Lenny Everson, que fazia um programa às 9h. E foi também uma época importante no lançamento, e muita gente se esquece disso, do primeiro programa humorístico montado da televisão brasileira, que se chamou Ali Babá e os 40 Garçons. Eu tive a satisfação de indicar um executivo que eu considero extraordinário, Cassiano Gabos Mendes. Eu fiz, honestamente, em homenagem ao pai dele, falecido não há muito, e que me merecia realmente a minha maior admiração. Para mim foi um dos maiores elementos de rádio que eu já conheci em toda esta minha vida. E lançamos o Teatro das Segundas-Feiras, o Grande Teatro Tupi das Segundas-Feiras.